Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai abordar o Instituto da Tutela Provisória, mais especificamente um tipo de tutela provisória, a tutela de urgência, com base no artigo 294 a 310 do CPC. Vamos pro choque? Vamos lá. Bom, a tutela provisória, ela pode ser de dois tipos nos termos do CPC. Ela pode ser uma tutela de urgência, como pode ser uma tutela de evidência. O que nós vamos analisar nessa videoaula é especificamente a tutela de urgência e as suas ramificações. Por que ramificações? Porque essa tutela de urgência, ela pode ser uma tutela antecipada, como pode ser uma tutela cautelar. Então, a tutela de urgência é o gênero e as espécies são tutela antecipada e tutela cautelar. Vamos agora analisar a diferença entre a tutela antecipada de urgência e a tutela cautelar de urgência, começando com a tutela antecipada. Bom, a tutela antecipada, ela diz respeito ao mérito daquilo que está se pleiteando. Qual é o intuito de eu requerer uma tutela antecipada de urgência no meu processo? É tentar antecipar a prestação jurisdicional antes da sentença, ou melhor dizendo, antes que eu tenha que esperar todo aquele procedimento necessário, a passagem por todas as fases do processo para que chegue o momento da sentença. A ideia é que, quando eu faço esse pedido de tutela antecipada de urgência, o juiz de pronto já pode antecipar o mérito daquilo que está sendo pedido. Então, quando eu me refiro à tutela de urgência antecipada, é muito comum que eu faça esse pedido dentro da minha petição inicial, eu crie lá um tópico da necessidade da tutela de urgência antecipada e vou discorrer apresentando requisitos, cumprindo os requisitos exigidos na lei, para que o juiz, na sua primeira manifestação, possa antecipar o mérito, a análise do mérito. Isso é muito comum em determinadas ações em que eu não vou, ao representar o meu cliente, o meu representado, eu não vou ter condições de aguardar todo o trâmite processual para que eu tenha a manifestação do juiz quanto ao mérito, por se tratar de uma situação peculiar, uma situação muito urgente. Geralmente para que seja concedida essa tutela antecipada de urgência, é necessário que alguns requisitos previstos na norma estejam muito evidentes. Então, quando eu abro esse tópico na minha petição inicial, eu vou trabalhar estes requisitos para que o juiz se convença de que o meu caso merece a antecipação de tutela. Que requisitos são esses? Vejam, tem que haver um risco de dano irreparável, de difícil e incerta reparação, né? Tem que haver a verossimilhança da alegação, ou seja, aquilo que eu estou alegando tem que condizer muito com a verdade. E vejam, quando eu me refiro a esse risco de dano irreparável, eu quero sintetizar, eu quero mostrar para o juiz que a demora no trâmite processual pode prejudicar o direito do meu cliente. Então imaginemos, por exemplo, quando se pleiteia uma ação de medicamentos. O medicamento que o meu cliente precisa é um medicamento que é utilizado para que ele se mantenha vivo. Olha a gravidade disso. E o Estado, o município, enfim, não tem esse medicamento para fornecer mais
nos seus departamentos. Então, compete ao advogado entrar com uma ação de medicamentos, porque o direito à saúde é um direito coletivo, é um direito de todos nos termos da Constituição Federal, e pleitear a concessão desse medicamento, que muitas vezes pode ter um custo muito alto, e o meu cliente não tem condições de arcar com esse custo. E aí, ao entrar com essa ação requerendo esse medicamento, logo no início do processo, na primeira manifestação do juiz, desde que a petição inicial cumpra os requisitos necessários, atenção para isso, o juiz já pode dar uma decisão interlocutória e determinar que o Estado, que a União, que o município forneça determinado medicamento num prazo razoável, porque estão presentes naquela petição inicial todos aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente, sejam eles o risco de dano irreparável, de difícil e incerta reparação, a verossimilhança da alegação e por aí vai. Então, notem que quando eu vou formular a minha petição inicial e dentro dela eu faço um pedido de antecipação de tutela para requerer essa tutela de urgência antecipatória, eu preciso trabalhar muito bem estes requisitos e ao mesmo tempo juntar documentos na minha petição inicial que atestem estes requisitos. Não é simplesmente chegar lá, eu quero a tutela de urgência antecipada e o juiz vai me dar. Não, eu preciso convencer o juiz de que esses requisitos estão presentes no meu pedido de tutela antecipada de urgência. E se o juiz se convencer, no primeiro ato do processo, que nesse caso seria por ter caráter decisório e causar prejuízo a outrem, seria uma decisão interlocutória ao ato do juiz, ele iria analisar a tutela antecipada urgente requerida e vai poder dizer se o autor tem direito ou não. No caso, se o juiz não se convencer ou se o juiz postergar a apreciação da tutela de urgência antecipada, que configura a mesma uma negativa também, o autor não conformado com essa situação pode fazer o quê? Ele tem que ficar quieto e esperar o resultado final do processo? Se é uma situação muito grave, urgente, imagina um medicamento, ele precisa desse medicamento para viver. Nesse caso, óbvio, essa decisão interlocutória ela é passível de recurso. Qual é o recurso cabível da decisão interlocutória que analisou um pedido de tutela antecipada urgente? Será sempre o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do CPC, a ser estudado numa outra oportunidade, quando vocês estiverem analisando o sistema recursal do processo civil, o que não é o caso. O que tem que saber é que por ter caráter decisório essa decisão interlocutória, a concessão ou a não concessão da tutela antecipada de urgência vai dar a oportunidade da parte insatisfeita recorrer e o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento nos termos do artigo 1015. Então, a tutela de urgência antecipada serve para tentar antecipar o mérito, porque eu quero antecipar algo em que eu não posso esperar o trâmite normal do processo para ter aquele resultado. Uma vez concedida a tutela antecipada, mandou fornecer o remédio, quer dizer que o processo acabou? Não. O processo vai seguir o seu trâmite normalmente. Então, a outra parte, o réu vai ter que ser citado para contestar a ação, o processo vai seguir regularmente todo o seu trâmite, até que lá no final o juiz possa dar efetivamente a sentença, que aí sim vai gerar o título executivo judicial. Agora, é possível que ao antecipar ao mérito anteriormente, dando a tutela antecipada, a sentença simplesmente venha confirmar essa decisão interlocutória anterior e dar uma segurança maior para aquela antecipação de tutela obtida pelo autor. A partir do momento que há a concessão de uma tutela de urgência antecipada, tem algumas questões que devem ser sempre analisadas. Por exemplo, a tutela antecipada de urgência, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Assim como ela pode ser pedida a qualquer tempo, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Isso significa dizer que,
Se no curso do processo o juiz que concedeu a tutela antecipada se convencer de que o autor não cumpre mais aqueles requisitos que ele cumpria na petição inicial quando fez o pedido, ele pode simplesmente revogar a tutela concedida. Da mesma forma, se o autor não pediu na inicial a concessão da tutela antecipada de urgência, ele pode pedir a qualquer momento no curso do processo, porque só naquele momento os requisitos exigíveis efetivamente ficaram nítidos e ele achou por bem pedir essa tutela. Então, a tutela antecipada de urgência, ela pode ter tanto pedida a qualquer tempo no processo, quanto ser revogada a qualquer tempo. O CPC, o código aí nos artigos 294 e seguintes, vai enaltecer, vai estabelecer o procedimento exato para fazer esse pedido. Umas coisas que há que se observar, que está previsto ali nesses artigos 294 e seguintes, é que quando se falar de tutela antecipada urgente, o CPC, ele inclusive prevê expressamente uma alternativa que, confesso, não é muito usual, não é muito comum ser utilizada, mas com base no CPC, é possível fazer esse pedido de tutela de urgência antecipado de forma antecedente. O que é um pedido de tutela antecipada de urgente de forma antecedente? É fazer esse pedido antes mesmo de eu ingressar com a petição inicial. Ou seja, a situação às vezes é tão gravosa que não dá tempo de fazer a petição inicial seguindo aqueles requisitos 319, 320, ou eu não tenho todos os documentos suficientes, não tenho informações necessárias, mas eu tenho uma situação que os requisitos para a concessão da tutela estão evidentes no processo. Então, existe um procedimento estabelecido ali no CPC que é a possibilidade de fazer esse pedido de tutela antecipado de forma antecedente. Agora, se eu vier a fazer esse pedido de tutela antecedente, nos termos da lei, eu vou ter 15 dias para fazer a petição inicial, obviamente, caso eu tenha conseguido essa tutela antecipada. Então, toda vez que eu fazer esse pedido de tutela antecedente, ou seja, o pedido de tutela antes mesmo de entrar com a petição inicial, né, uma petição apresentando os elementos, enfim, os requisitos, e vou pedir para o juiz o que seria o competente para julgar a petição inicial. Se eu vou antecipar esse pedido antes mesmo de entrar com a inicial, por lei eu vou ter 15 dias para, digamos, emendar esse meu pedido e tornar essa minha petição inicial aí sim efetivamente completa nos autos. Então, existe essa possibilidade de fazer o pedido de tutela de urgência antecipado de forma antecedente, antes mesmo do que seria entrar com a minha petição inicial. Agora, na prática, no dia a dia, é 1000 vezes mais comum fazer o pedido de tutela antecipada dentro mesmo da petição inicial. É como eu disse anteriormente, cria-se lá um tópico específico da tutela de urgência antecipada, vai discorrer-se os requisitos e vai tentar se convencer o juiz de que ele precisa antecipar o mérito, certo? Então essa é a tutela de urgência antecipada, a mais comum desse tipo de tutela provisória, né? Então a gente acabou de analisar, dentre a tutela de urgência, a tutela antecipada de urgência, que é um tipo de tutela provisória. Agora a gente vai analisar o outro tipo de tutela de urgência, que é a tutela cautelar. Qual é o objetivo da tutela cautelar? Guardem essa informação. É resguardar a utilidade do processo. O problema não está no mérito, porque se estivesse no mérito eu faria um pedido de tutela antecipada de urgência. Nesse caso, o problema está no processo. Uma questão processual precisa às vezes ser antecipada nos autos
antes que, em vez de ter que esperar o momento adequado para a sua produção. Então, toda vez que houver uma dificuldade do juiz, digamos assim, em julgar o mérito, eu uso a tutela cautelar. Existe uma coisa denominada no código estabelecida, né, chamada de poder geral de cautela, ou seja, o juiz ele possui esse poder geral de cautela e por isso ele sempre vai poder requerer essa tutela cautelar independente do processo que se está movendo. Um exemplo de tutela cautelar de caráter urgente, que é para vocês conseguirem entender essa diferença entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, é a seguinte: imaginemos que a figura A está transitando às 3 da madrugada por uma determinada rua da cidade. E essa figura A tem o seu veículo colidido pela figura B. E essa figura B estava embriagada, sai cambaleando do carro, visualiza a situação, mas acaba fugindo da cena, certo? E pega o carro e acaba sendo fugindo. Foi atropelado, mas não prestou socorro, acaba fugindo. Veja, se no local em que houve o atropelamento, nessa situação, não tinha câmeras, vamos supor, certo? Mas não tinha nada que pudesse atestar de que a figura B, que dirigiu seu carro embriagado, era o culpado por ter atropelado A. Vejam só, como é que o A pode provar que o B é culpado numa situação? Veja, para provar que alguém é culpado ou para provar um direito, muitas vezes eu preciso produzir uma prova. Então, nesse caso, que prova eu poderia produzir para comprovar que o B, que atropelou o A, é efetivamente culpado? Vejam, nesse mesmo momento do atropelamento, passava uma senhora fazendo Cooper, certo? Uma senhora fazendo Cooper. E essa senhora observou exatamente o momento do acidente, tá? Então, o A, ciente dessa situação de que precisa provar de que o B é culpado, conversa com essa senhora, ela se dispõe a testemunhar no processo, se for o caso, para atestar que o B atropelou o A e confirmar essa informação. Acontece que quando A entra com a ação judicial, ou até antes de entrar com a ação cobrando algo de B, ela descobre que essa senhora que estava fazendo o Cooper e viu o acidente acabou tendo uma convalescência, passou mal e está internado no hospital com risco de morte. E aí? Vejam, até a entrar com a ação, chegar o momento de que essa senhora seja ouvida no processo e confirme as informações de que ela viu B atropelando A, isso pode passar muito tempo e agora essa senhora corre risco de morte porque ela passou mal, teve um problema de saúde e está internada no hospital. Vejam só, o que A pode fazer para que ela não deixe escapar essa prova, né? Essa prova que vai confirmar as informações que ela almeja. Nessa situação, é um caso específico de que A pode se valer de um pedido de tutela cautelar de urgência. Veja, finalidade de resguardar a utilidade do processo. Ao fazer a inicial e requerer uma tutela cautelar de urgência, o que A poderia fazer? Poderia requerer que essa testemunha, essa senhora que está com problemas de saúde, que está internada no hospital, mas está lúcida, seja ouvida no processo
antes de esperar todo o trâmite processual necessário para chegar ao momento para que aquela senhora seja ouvida, porque se tiver que esperar o momento adequado, pode ser tarde demais, essa senhora venha a falecer. Portanto, nessa situação, o que pode ser feito? Pode ser requerida tutela cautelar e, se deferida pelo juiz, essa senhora vai ser ouvida de pronto, vai confirmar a informação e talvez vai ser a prova necessária para que A prove que B seja culpado. Portanto, a tutela cautelar, ela tenta resguardar a utilidade do processo, para que lá na frente ela não tenha dificuldade em conseguir comprovar o seu direito ou ter acesso a o que ela efetivamente almeja em relação ao mérito. Mas nós não estamos pedindo a antecipação do mérito aqui, veja, nós não estamos pedindo para o juiz a antecipada condenação do réu. Nem se provou que ele é culpado ainda. O que se está requerendo é a produção de uma prova antecipada em matéria de cautelar, de tutela cautelar, porque essa prova precisa ser antecipada antes que essa senhora que está com risco de morte venha a falecer e isso possa efetivamente resguardar a utilidade do processo. Certo, pessoal? Uma coisa para fechar, a tutela de urgência, seja ela antecipada ou seja ela cautelar. Quando se tratar da tutela antecipada, aquela antecedente, ela é isenta de custas, não vai ter custas. Agora, toda vez que se pedir uma tutela cautelar de forma antecipatória, antes de entrar com a petição inicial, a cautelar tem que recolher custas. É uma das diferenças, uma das características entre a tutela antecipada de urgência e a tutela cautelar de urgência. Certo, pessoal? Então, vimos nesta aula a diferença entre a tutela de urgência e a urgência de caráter antecipatória e a tutela de urgência de caráter cautelar. Todas elas um tipo de tutela provisória. Certo? Por hoje é só e até a próxima.